Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores. Em 14/6/2011, tomei posse no Senado Federal em decorrência do afastamento da então senadora Gleisi Hoffmann para assumir o cargo de ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Em meu discurso de posse, naquele mesmo dia, afirmei: como advogado, não poderia deixar de antecipar que estarei atento para agilizar, no que for possível, a tramitação no Congresso Nacional da proposta de emenda à Constituição que cria o Tribunal Regional Federal do meu estado, do Paraná, o 6º no Brasil. Desde então, tenho trabalhado de forma incansável na busca desse objetivo. E por que criarmos um Tribunal Regional Federal? Afinal, para que servem os TRFs, como são popularmente chamados? E qual a importância de criarmos esses tribunais no Brasil todo? Atualmente existem apenas 5 tribunais regionais federais no Brasil. Um tribunal no Sul, um tribunal no Centro-Oeste, que é aqui em Brasília, no Sudoeste, no Sudeste, no estado de São Paulo, também abrangendo o Mato Grosso do Sul, um tribunal no Rio de Janeiro, que também engloba o Espírito Santo, e um tribunal no Nordeste. A necessidade de criarmos pelo menos mais 4 tribunais regionais federais no Brasil, para descentralizar a aplicação da justiça, para dar a celeridade necessária àqueles que buscam a justiça pelos seus direitos, principalmente no que diz respeito às pessoas menos abastadas. As pessoas menos abastadas. É um tribunal federal. E vou explicar o porquê. Os tribunais regionais federais têm como base julgar processos de natureza federal. 80% dos processos que tramitam nos TRFs são de natureza previdenciária, ou seja, da aposentadoria do cidadão. Por exemplo, qualquer cidadão que tiver ou teve o seu direito ou a sua postulação de aposentadoria negada na instância administrativa, recorre à Justiça Federal. Mantida a decisão em primeiro grau, ele tem que recorrer ao 2º grau de jurisdição. E o 2º grau é o Tribunal Regional Federal. A depender do local em que vive, o interessado tem que vir a Brasília. Imaginem, o cidadão que depende de sua aposentadoria tem que pagar o translado, meu caro presidente, senador Jorge Viana, lá da capital do seu estado, do Rio Branco, no Acre, para vir em Brasília, o advogado para fazer a distribuição de um memorial, conversar com um desembargador relator, fazer uma sustentação oral. 14 estados envolvem o TRF1, bem lembrado pelo senhor presidente. Se nós olharmos o mapa, mais ou menos 80% do território nacional está dentro do TRF1. Então, senhoras e senhores senadores, nós temos que, cada vez mais, buscar a implantação desses tribunais, para que a causa do cidadão, que é a garantia da aposentadoria, seja, de fato, atendido na plenitude. Porque um tribunal de 2º grau, ele analisa ou reexamina mérito. Ele não é uma instância final, ele é uma instância intermediária que vai reexaminá-las. É por onde se criam as jurisprudências que às vezes pode abranger uma região completa. Eu concedo uma parte à senadora Vanessa Graziotin, nobre representante do estado do Amazonas. Que, como Vossa Excelência tem buscado muito e lutado muito para que conquistemos o desdobramento e, portanto, do Tribunal Regional Federal, principalmente da primeira região, e a partir daí possamos nós ter os nossos tribunais. De fato, o Tribunal Regional Federal, primeira região, como Vossa Excelência fala,
tem uma abrangência enorme que vai de vosso estado, Paraná, até o meu, Amazonas, passando por todos os estados da região norte e alguns da região nordeste. E o que tem feito com que, de fato, o direito do cidadão fique prejudicado. Muitas vezes, quando levantamos essa bandeira, senador Sérgio, paira uma certa confusão, mas criar mais um tribunal, criar mais cargos, aumentar os custos da burocracia brasileira não é isso, porque quem perde com a falta de estrutura e com a abrangência deste tribunal não são os magistrados. Não somos nós, são os cidadãos, as cidadãs brasileiras, como Vossa Excelência acabou de falar, e perfeitamente os mais simples, aqueles que precisam da justiça. Então, eu quero apenas cumprimentá-lo, senador Sérgio. Vossa Excelência, desde que aqui chegou, tem sido um dos parlamentares que mais tem falado nesse assunto, mais dedicado o seu mandato na luta pela criação do Tribunal Regional do Estado do Paraná, assim como eu procuro fazer em relação ao meu estado do Amazonas. E esse ano de 2013, tanto Vossa Excelência, por sua sugestão, como eu e outros parlamentares, estamos dispostos a fazer um grande movimento nacional. Assim faremos, porque vamos convencer o governo federal, a presidenta Dilma, da importância da criação desses novos tribunais regionais. Parabéns pelo pronunciamento, senador. Obrigado, senadora Vanessa. É certo que o processo, nos casos do Tribunal Regional Federal, a maioria deles são processos eletrônicos, o seu protocolo, e vem, na maioria das vezes, de forma eletrônica, até chegar em Brasília, mas, como disse, a presença de um advogado é essencial no dia a dia do acompanhamento do processo para que venha lograr êxito em favor daquele que defende. No Paraná, por exemplo, o estado que tem como sede o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o TRF4, um cidadão que mora na cidade de Toledo, na cidade de Curitiba, Cascavel, Londrina, no interior do estado ou na capital do estado, ele tem que ir a Porto Alegre. Olha o tamanho do custo que ele tem que desenvolver ou desembolsar para ver a sua pretensão bem assistida. Torna-se, portanto, senhor presidente, trata-se, portanto, de garantir um direito básico ao cidadão, que é o acesso à justiça. Por isso, desde que cheguei ao Senado, iniciei um trabalho em conjunto com outros parlamentares interessados, que redundou na criação da Frente Parlamentar em defesa dos TRFs. Através da frente, fizemos várias reuniões, inclusive um ato público para a apresentação de um estudo de impacto orçamentário financeiro feito pelo Superior Tribunal de Justiça, demonstrando que dentro do orçamento da Justiça cabe sim a criação dos nossos tribunais regionais federais. O ministro-presidente, na época do STJ, ministro Ari Pargendler, entregou à frente parlamentar esse estudo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, além disso, liderados pelo senador Walter Pinheiro, colocamos uma emenda no plano plurianual, que vai até 2015, que vai dizer aonde é que o governo federal vai gastar o seu dinheiro de mais de 300 milhões de reais, já criando a iniciativa para termos dentro do PPA ali uma forma de criarmos os TRFs. No entanto, senhor presidente, há mais de 10 anos tramita no Congresso Nacional uma PEC, que é a PEC 544, para criarmos esses 4 tribunais regionais federais, um no estado da Bahia, um no estado de Minas Gerais, o outro no estado do Amazonas e um outro no estado do Paraná. E há quase 10 anos já foi votado aqui no Senado Federal e está na Câmara dos Deputados, pendente de votação, mesmo já tendo tramitado em todas as comissões, aguardando tão somente a inclusão em pauta há anos. A frente parlamentar que criamos é para mostrarmos aos cidadãos brasileiros e aos congressistas a necessidade de fazermos a pressão, a articulação necessária para pautarmos a criação desses tribunais. E o ano passado, senhor presidente, apresentei aqui no Senado Federal uma proposta de emenda constitucional para criar um único tribunal, o do Paraná, a exemplo de outros estados que já fizeram da mesma natureza, que é a PEC 42, que já está na mesa do Senado. Já foram feitas todas as discussões, somente aguardando o momento para entrar em pauta para ser votado. E este ano, senhor presidente, eu quero apresentar aqui aos senhores parlamentares e a todo o Brasil, nós fizemos uma nota técnica
sobre a necessidade de criarmos os TRFs e uma comparação, inclusive, com a proposta ou com o anteprojeto que está sendo gestionado na Justiça Federal para criar mais 120 cargos de desembargadores nos tribunais que já existem, mostrando que é muito mais eficiente, tem muito mais eficiência, senhor presidente, e há um atendimento de forma mais regional à criação dos 4 tribunais regionais da PEC 544 de 2002, que está na Câmara dos Deputados, aguardando inclusão em pauta. Então, senhor presidente, vou encaminhar a todos os senhores parlamentares, senadores e deputados dos estados diretamente interessados, para que façam a análise, a leitura da nossa proposta, a qual entendemos que vai descentralizar a justiça, ou seja, vai levar a justiça mais próxima do cidadão. Concedo uma parte, se ainda dá tempo, à nossa querida senadora Ana Amélia, nobre representante do nosso querido Rio Grande do Sul. Eu não tenho dúvida Passei que um pouco que o mais nosso... de tempo, não 2 tenho... minutos, porque é uma matéria da maior importância, inclusive sou relator dessa matéria aqui, na criação dos TRFs. Eu não tenho dúvida que o nosso presidente Jorge Viana, até pelo tempo que nós estamos aí, véspera de carnaval, acho que discutindo assuntos da maior relevância para o interesse da sociedade brasileira, porque a descentralização vai representar mais acesso da população a uma boa justiça. E eu queria saudar também, porque neste ano, nessa gestão do Poder Judiciário, da 4ª região do Tribunal Regional do Trabalho, está sendo presidida por uma mulher, a desembargadora Maria Helena Malman, e eu não considero que isso seja reduzir o poder do Tribunal Federal, mas ampliar o acesso da Justiça do Trabalho, uma corte especializada em relação à população, especialmente à classe trabalhadora e também na demanda com os empregadores. Então, eu queria cumprimentá-lo e dizer que estarei aqui para ajudá-lo nessa demanda, senador Sérgio Souza. Obrigado, senadora Ana Amélia. Sucesso à desembargadora presidente do TRF4, que abrange também o Paraná, e é bom saber do seu apoio, de uma senadora tão atuante aqui no Senado Federal, a esta proposta. Mas, para concluir, senhor presidente, nesses 30 segundos que me sobram, eu gostaria só de fazer uma seguinte reflexão. Alguns dizem que essa matéria pode ser questionada sobre o manto da inconstitucionalidade. Mas nós estamos propondo uma alteração no ato das disposições transitórias que criou os TRFs no Brasil, aumentando de 5 para 9 TRFs. Ademais, o próprio Poder Judiciário, ele pode mandar uma mensagem, se entender, aqui para o Congresso Nacional, para que nós possamos... Presidente, o próprio Poder Judiciário, se ele entender, nós estamos mantendo, inclusive, conversações com o atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Félix Fischer, meu conterrâneo do Estado do Paraná, ele pode mandar, uma vez sendo uma decisão do Pleno daquele tribunal, aqui para o Congresso Nacional, um projeto de lei sugerindo a criação, então, desses tribunais. Mas o que nós já temos aqui hoje, que é a PEC 544 de 2002, ela já tramitou no Senado Federal, já tramitou nas comissões da Câmara dos Deputados e depende tão somente de ser pautada lá na Câmara dos Deputados para que possa ser votada e nós criarmos esses tribunais. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa tarde e um bom carnaval a todos aqueles que vão curtir essa festa que é nacional. Um abraço.